Eu costumo dizer assim, tomara eu não tivesse nunca conhecido o Chico. Mas felizmente eu conheci e foi ele que trouxe alguma coisa de um calor diferente. Falar desse homem. É um homem ímpar, homem bom. E que bom que teve ele aqui e que a gente teve a oportunidade de tê-lo no nosso convívio. O Chico foi um desses indivíduos que apareceu para a gente há 30 anos atrás, na minha vida, para a minha família. Ele foi um bálsamo, um benefício muito grande, porque naquela época minha esposa estava a ponto de ter que ser internada. E foi ele que realmente, não me pergunta como, mas a forma que ele tratava as pessoas, porque a todo mundo ele tratava igual. Ele falou, ele tem um pacto com Deus, não é possível. Ele é um enviado. Eu não vejo outra forma. O que eu posso dizer é que o Chico é o melhor homem que eu conheci aqui na face da terra. Em bondade, não conheci ninguém tão desprendido quanto ele. E só deu ensinamentos. Existia uma amiga nossa, que era a Nair Bela, e ela tinha perdido um filho já há algum tempo. Eu tratei do filho dela na parte ortopédica. A Nair é de família espírita. Então eu me lembro que ela mostrou uma carta psicografada pelo Chico, do filho dela, do Mané. Muito bonita, muito... Então eu falei, puxa vida, que homem maravilhoso esse. Um dia até teria curiosidade de conhecê-lo. Conseguiu que a gente fosse ao Chico. E fomos para lá, viajamos, eu, ela e a Sônia. E foi muito interessante a chegada na casa do Chico. O Chico estava sentado no alpendre ali da casa dele, no quintal. E ele veio... Também são coisas que a gente... Hoje, falando isso, tem 30 anos passados. E eu não esqueço nunca o que ele falou para mim. Ele disse assim, ele veio ao meu encontro, me beijou a mão e falou, doutor Davi, a morte não existe. Um dia o Roberto vai falar com o senhor, vai se comunicar com o senhor. Eu falei, mas como é que o fulano me fala um negócio dele? Né? Eu senti na hora lá como se fosse uma facada que eu estava recebendo. Passado esse dia de contato com o Chico a primeira vez, isso foi numa sexta-feira, aí nós fomos ao centro na sexta e no sábado, recebemos lá uns recadinhos que todos... Gerardo Menezes. E ela começou, então, a Sônia, todo mês ela ia para lá. Todo mês. Até que chegou na época do Dia dos Pais, da semana do Dia dos Pais, era agosto de 79, e eu me lembro que eu falei para ela, olha, vai para Uberaba, porque eu estou sentindo que o Roberto vai se comunicar com a gente, e eu acho que agora vem uma mensagem no Dia dos Pais. Para mim não dá para ir. Pega o avião, onde você lá vai, você e o mais novo, o Ricardo, meu filho. E isso realmente aconteceu. Ela me ligou às 5 horas da manhã, dizendo, recebeu uma mensagem. A primeira mensagem, quando eu recebi, realmente foi muito forte a emoção. E mais forte ainda foi porque eu me culpava. Porque eu falei para o Roberto, Roberto, você vai ter que fazer essa cirurgia de todo jeito.
porque o médico tinha recomendado que numa narina ele já não respirava. Então, você vai ter que fazer a cirurgia. Então, eu me culpava da morte do Roberto. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse falado. E nessa primeira mensagem, eu ainda não tinha contato direto com o Chico. Eu chegava lá, sentava na cadeira, chegava às 2 da tarde, ficava até às 6 da manhã, não me mexia, ficava lá, não tinha contato, nem o Chico sabia nada a meu respeito. E na primeira mensagem veio: mãezinha querida, não se culpe. Não é a senhora culpada. Não se culpe. Então, como que o Chico sabia o que tinha acontecido se eu não tinha relatado nada a ele? E provas com nomes e situações que eu vi logo na primeira mensagem foi assim, algo muito forte. Ele deu provas muito concretas que era ele. Na segunda mensagem, foi no aniversário dele que nós fomos comemorar em Uberaba, a gente fazia uma festa mesmo, para as crianças, com bolos e balas. A gente fazia uma comemoração do aniversário do Roberto. Ia toda a família, amigos, ônibus, e a gente fazia tudo. E nessa segunda mensagem, vieram palavras escritas em português, mas palavras hebraicas. E eu fiquei realmente, assim, paralisada. Que vieram umas palavras de reza, como ele foi recebido pelo avô dele, a Páscoa, porque ele morreu e o judeu fica 8 dias em casa. E nós terminamos esses 8 dias e começou a Páscoa. E ele contou nessa mensagem como o avô dele, Moisés Aron Muscati, que é o pai de Davi, foi buscá-lo para a festa da Páscoa, onde os amigos do avô, num salão, recebeu ele com os cânticos em hebraico. E nessa segunda mensagem vieram muitas palavras em hebraico, orações, e eu levei para um rabino ler. Numa dessas orações, exatamente essa, que os amigos do avô paterno, Moisés Aron Muscati, recebeu o meu filho que foi até o salão, é a mesma reza que se faz aqui na despedida com o corpo presente. Então, com a mesma reza de hebraico que se faz aqui, ele foi recebido lá. E ele trouxe muitas novidades da colônia judaica no além. E depois outras mensagens acabamos recebendo, falando da colônia judaica no além. E na mesa, um dos irmãos lá que estavam sentados na mesa ainda frisou: Chico, isso é muito importante, essas mensagens do Roberto, porque ele é o único espírito judeu que trouxe mensagens das colônias judaicas no além, porque até então eles não tinham tido nem uma notícia, nem uma experiência sobre isso. Então, as mensagens, muitas vieram com palavras em hebraico, e as palavras eram colocadas na hora certa. Quer dizer, o Chico, como meu esposo falou antes, jamais ele ia saber o hebraico, né? Então,
são coisas que realmente nós temos provas concretas, como eu me chamo Sônia, tanta certeza eu tenho das mensagens do meu filho. E o bem que o Chico me fez, e não só para mim, porque mesmo os pais que não recebiam mensagens, eles ficavam satisfeitos em ouvir a mensagem dos outros. Parecia que era para todos os pais. Eu realmente agradeço a Deus que Ele me pôs no caminho do Chico, ou pôs o Chico no meu caminho e da minha família. Eu, após receber as mensagens, não só eu, como toda a minha família, nós mudamos. Mudamos em que sentido? Tivemos, assim como, provas que o Roberto realmente não morreu. Tanto é verdade que, às vezes, meus filhos ligam e falam assim, onde vocês foram hoje? Ou vocês foram para o Guarujá? Quem está aí? Eu falo, eu, o pai e o Roberto. Quer dizer, eu sempre estou com o Roberto, eu sinto o Roberto vivo. Com quem a senhora foi, sei lá, saiu hoje? Eu e o Roberto. Só foi sozinha? Não, fui com o Roberto. Quer dizer, o Roberto está sempre presente. Por quê? Porque nas mensagens eu senti realmente que o Roberto está vivo com as mensagens do Chico. E da maneira como o Chico me passava recados que o Roberto mandava para mim. A minha filha, Rosana, ela acreditava sempre em Deus, mas ela na parte de espiritualista, na parte de espiritismo, ela nunca foi muito. E ela dizia assim, olha, eu não sei se eu acredito, mas faz tão bem para minha mãe essas mensagens que eu fico feliz e adoro o Chico Xavier. Quer dizer, ela só teve provas e começou a acreditar nas mensagens depois que o Roberto disse, deixa ela, mãezinha, que um dia ela vai sozinha descobrir a verdade, como aconteceu de uma mensagem que veio com assinatura Rob. E eu fiquei surpresa e toda a família ficou surpresa porque ninguém sabia desse nome Rob. Nunca ninguém chamou, nos 19 anos de vida do Roberto, nunca ninguém falou Rob e nem os irmãos sabiam nada. E o Roberto, nessa mensagem que ele disse, mãezinha querida, a Rosana vai descobrir sozinha a verdade. Passaram-se uns 2 anos. Toda vez que eu ia no Chico Xavier, eu ia assim de mês em mês e meio, eu estava lá no Chico Xavier, porque ele me fazia bem. Só de chegar na porta do Chico, da casa do Chico, na rua da casa do Chico, eu já me sentia outra. Eu me sentia completamente outra pessoa. E a presença dele, então, nem se fala. E minha filha foi comigo nesse dia. E veio essa mensagem escrito Rob. 2 anos não se sabia do porquê o Rob. E toda vez eu falava com o Chico, e o Chico falava, um dia a senhora vai descobrir. Um dia a senhora vai descobrir. Quando estava para ser feito o livro, editado o livro, eu estava conferindo as mensagens. Numa tarde, minha filha vem, e todos os filhos sabiam que tudo que pertencia ao Roberto, quando alguém achasse, tinha que entregar para mim. Nessa tarde, ela veio correndo no meu quarto, eram mais ou menos umas 3, 4 horas, branca,
chorando. Mãe, olha o que eu achei. Isso levaram-se 2 anos. Ela veio com a página de um caderno, escrito com as próprias mãos do meu filho. Rob. Aí ela se acabou, né? E foi uma prova para toda a família que realmente... Como é que o Chico sabia desse nome Rob? Se nem nós, da família, os próprios irmãos, os pais, nunca viram ele escrever Rob. É uma coisa, quer uma prova mais concreta do que essa? Então, eu só podia estar feliz, e minha família, e meus amigos, porque o Roberto sempre foi muito presente com todos os amigos, até hoje. Nós ficamos muito felizes com as mensagens, porque é uma prova que ele está vivo. E isso tudo graças ao Chico Xavier. Então, ele é uma pessoa muito importante, tanto para nós, como para outros milhares ou milhões de pessoas. Eu, por exemplo, numa sala desse tamanho, num dia de Yom Kippur, que é o mais sagrado, na véspera do dia, tem as pessoas que fazem uma reza pré o início do Yom Kippur, junto com esse rabino, que é o chefão dele. E ele, com aqueles olhos, ele penetrava a mim, porque eu estava do lado dele. Tinha um rabino amigo lá que me botou do lado dele. Mas eu tive um papo com esse homem, uma conversa. Numa das conversas que eu tive com esse rabino, eu falei do Chico Xavier aqui, contei e tal. Você sabe o que ele falou para mim? He's a very wise and good man. Na tradução do inglês, ele é um sábio e Que o Chico era. Ele é um sábio e muito bom homem. Esse Essa é a rabino tradução falou... que esse rabino... Ele falou para mim. Aí eu guardei isso aqui. Quando cheguei em Uberaba, falei, Chico, vou te contar a história. Trouxe uma fotografiazinha do rabino. Ele já morreu também, esse rabino. O Chico olhou a foto dele. Eu disse, ó, tive com ele lá, Chico. Eu trouxe para você essa fotografia. Ele falou assim, doutor Davi, esse é um homem sábio e muito bom coração. Mesma coisa. As mesmas palavras. Aí eu falei, ó, estou arrepiado. Eu falei, Chico, é o que ele falou de você para mim. Numa das visitas que eu fiz ao Chico, na hora da despedida, no sábado, formava-se uma fila imensa e terminava 3, 4 horas da madrugada. E eu ficava na fila até cumprimentar o Chico, agradecer pelo trabalho, agradecer por estar ao lado dele, por tudo aquilo que ele me passou de bom. Aí, quando eu fui beijá-lo, ele me puxou assim e falou, Dona Sônia, o Roberto está me dizendo assim, está me dizendo que ele manda agradecer ao pai dele pelas preces que ele faz para ele todos os dias. O doutor Davi reza para o Roberto? Foi a pergunta do Chico. Eu disse, sabe, Chico, nós judeus... Ele falou, ele não sabia se eu era judia, se eu não era, se eu era cristã, nada. Ele falou assim, vocês são judeus? Eu falei, sim, Chico. Nós, judeus, temos como tradição, e a religião manda, que quando perde o pai ou a mãe, o filho tem que rezar 11 meses, às 6 da manhã e às 6 da tarde.
durante 11 meses. 11 meses e 20 e tantos dias. Ano lunar. É o ano lunar. Quando o pai perde o filho, o pai tem que rezar às 6 da manhã e às 6 da tarde tem que ter essa reza 2 vezes ao dia. Então, o Davi reza pelo filho dele 2 vezes ao dia. São 3, é uma de manhã e 2 à tarde. Então, são 3, uma de manhã e 2 à tarde. Aí o Chico arregalou os olhos e disse: Dona Sônia, Roberto está agradecendo muito ao pai dele e dizendo que essas preces caem sobre raio de luz sobre o espírito dele. O Chico não sabia nada, ele apenas me deu um recado do Roberto. Quer dizer, são provas tão concretas, são recados tão bons, tão felizes que o Chico me dava do Roberto, que eu só posso agradecer a Deus, como eu já disse uma vez, que Deus me pôs no caminho do Chico, ou o Chico no meu caminho. Nós temos muitas provas concretas, e isso tudo com o amor que o Chico me passava, o amor que o Chico tinha pelo meu filho, enfim, pelos filhos de todos. Pensando bem, eu não faço muita ideia. Porém, o meu coração diz que Deus pôs Chico no Brasil porque eu acho que o povo brasileiro é o que mais tem sentimento pelos outros, pelo próximo. Tanto é que Deus pôs ele aqui, tanto é que nós temos, pode-se dizer que o Brasil é o país do espiritismo. E talvez, como aqui há um potencial de miscigenação de raças, de credos e de religião, talvez ele botou um homem desse para ser um dializador, um canalizador, um mentor assim, um fulano acima de qualquer suspeita, entende?